A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre a sua vida nesta manhã. Antes de começarmos esta oração, quero convidar você a colocar de lado por alguns minutos todas as preocupações e pensamentos que têm ocupado a sua mente. Este é um momento para ouvir a voz de Deus e fortalecer a sua fé. O tema desta oração é muito especial. Confie em Deus e não tenha medo. Essa é uma mensagem que precisamos lembrar todos os dias, porque vivemos em um mundo cheio de incertezas. Muitas vezes, o medo tenta dominar nossos pensamentos. Medo do futuro, medo de perder algo importante, medo de não conseguir vencer uma luta, medo de que as coisas não aconteçam como esperamos. Mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Em Isaías 41:10, o Senhor declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Observe que Deus não diz apenas para não ter medo. Ele também apresenta o motivo. O Senhor promete sua presença, sua força, sua ajuda e seu sustento. Isso significa que a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Muitas vezes queremos ter todas as respostas antes de dar o próximo passo. Queremos saber exatamente como tudo vai acontecer. Porém, a fé funciona de outra maneira. A fé nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o caminho completo. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para uma terra que ele ainda não conhecia. Foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho. Foi assim com Davi diante de Golias. Em todos esses momentos, a vitória começou quando eles decidiram confiar no Senhor acima dos seus próprios medos. Talvez você tenha acordado hoje carregando alguma preocupação. Quem sabe exista uma situação que parece impossível de resolver. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus há muito tempo, mas nesta manhã o Senhor quer lembrar você de que Ele continua no controle. O mesmo Deus que cuidou de você ontem está cuidando de você hoje. E o mesmo Deus que está cuidando de você hoje já está preparando o seu amanhã. Por isso, não permita que o medo ocupe o lugar da confiança. Coloque sua esperança no Senhor e descanse na certeza de que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Meu irmão, minha irmã, uma das maiores armas que o inimigo usa contra os filhos de Deus é o medo. Porque quando uma pessoa é dominada pelo medo, ela começa a enxergar os problemas maiores do que as promessas de Deus. Ela perde a paz, perde a confiança e muitas vezes deixa de avançar para aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Por isso, a Bíblia fala tantas vezes sobre não temer. Deus sabe que enfrentaremos desafios, mas Ele também sabe que o medo não pode governar o coração daqueles que pertencem a Ele. Em Salmos 56:3, Davi declarou: Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Que palavra poderosa! Davi não disse que nunca sentiria medo. Ele disse que, quando o medo chegasse, escolheria confiar em Deus. Essa é uma lição importante para todos nós. Fé não significa ausência de dificuldades. Fé significa continuar confiando mesmo quando as dificuldades aparecem. Muitas vezes, esperamos que todas as circunstâncias mudem para então termos paz. Mas Deus deseja fazer o contrário. Ele quer colocar paz dentro de nós, enquanto ainda estamos atravessando a tempestade. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos quando estavam no barco em meio a uma forte tempestade. Enquanto todos estavam desesperados, Jesus permanecia em paz, porque sabia que tudo estava sob o controle do Pai. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade neste momento. Talvez existam problemas familiares, dificuldades financeiras, preocupações com a saúde ou situações que parecem sem solução. Aos olhos humanos, algumas batalhas podem parecer grandes demais, mas aos olhos de Deus, nada é impossível. Lembre-se de que o Senhor nunca perdeu uma batalha.
Nunca houve uma situação difícil demais para ele resolver. Nunca existiu uma porta que Deus não pudesse abrir. Nunca existiu uma ferida que ele não pudesse curar. Nunca existiu um coração quebrantado que ele não pudesse restaurar. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, aprendemos a descansar mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Isso não significa que teremos todas as respostas imediatamente. Significa que teremos a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Por isso, nesta manhã, entregue ao Senhor aquilo que tem roubado a sua paz. Entregue os seus medos, as suas preocupações e as suas dúvidas. Não carregue sozinho um peso que Deus está disposto a carregar com você. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ele está cuidando dos detalhes. Ele está abrindo caminhos onde você não vê saída. E no tempo certo, você verá que Deus esteve trabalhando o tempo todo. Meu irmão, minha irmã, quando aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus, descobrimos que a fé não depende daquilo que vemos, mas daquilo que sabemos sobre o caráter do Senhor. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem falhar e os planos podem ser alterados, mas Deus permanece o mesmo. Ele continua fiel, poderoso e digno da nossa confiança. Muitas vezes o medo nasce quando olhamos apenas para os problemas. Quanto mais fixamos nossos olhos nas dificuldades, maiores elas parecem se tornar. Porém, quando voltamos nosso olhar para Deus, lembramos que não existe problema maior do que o nosso Senhor. A Bíblia conta que Pedro andou sobre as águas enquanto manteve seus olhos em Jesus. Mas quando começou a observar a força do vento e das ondas, ficou com medo e começou a afundar. Essa passagem nos ensina uma verdade importante. Quando nossa atenção está apenas nas circunstâncias, o medo cresce. Quando nossa atenção está em Deus, a fé se fortalece. Talvez você esteja enfrentando algo que parece impossível. Talvez tenha orado muitas vezes e ainda não viu a resposta que espera. Quem sabe esteja cansado de lutar e começando a pensar que nada vai mudar. Mas nesta manhã, Deus quer renovar a sua esperança. O Senhor nunca chega atrasado. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Enquanto nós enxergamos apenas o momento presente, Ele vê o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Aquilo que parece demora para nós muitas vezes é Deus preparando algo maior do que imaginamos. José passou anos enfrentando dificuldades antes de ver o cumprimento das promessas de Deus. Davi foi ungido rei, mas esperou muito tempo até assumir o trono. Abraão recebeu uma promessa, mas precisou aprender a confiar durante o período de espera. Em todos esses casos, Deus permaneceu fiel. Por isso, não permita que a demora faça você desistir. Não permita que as dificuldades apaguem a sua fé. O Deus que fez a promessa continua trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele está movendo circunstâncias, preparando caminhos e organizando detalhes que estão além da sua compreensão. Nesta manhã, escolha confiar mais uma vez. Escolha acreditar que Deus continua cuidando da sua vida. Escolha entregar a Ele aquilo que está pesando em seu coração. Porque quando colocamos nossas preocupações nas mãos do Senhor, encontramos descanso para a alma e força para continuar caminhando. E é exatamente por isso que agora vamos nos aproximar ainda mais da presença de Deus, apresentando diante dele tudo aquilo que precisamos. Vamos falar com o Senhor, confiando que Ele ouve cada oração e conhece cada necessidade do nosso coração. Vamos orar. Pai amado e Deus querido, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com um coração cheio de gratidão. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede e obrigado porque, mesmo quando não percebemos, a Tua mão continua nos sustentando. Senhor, neste momento entregamos diante de Ti todos os nossos medos. Entregamos as preocupações que têm ocupado a nossa mente, as situações que parecem difíceis de resolver e tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa paz.
Tu conheces cada luta, cada batalha e cada necessidade daqueles que estão fazendo esta oração. Pai, ensina-nos a confiar mais em Ti. Quando o medo quiser nos paralisar, lembra-nos das Tuas promessas. Quando as dificuldades parecerem maiores do que nossas forças, ajuda-nos a lembrar que o Senhor é maior do que qualquer problema. Quando surgirem dúvidas em nosso caminho, fortalece a nossa fé para continuarmos caminhando de cabeça erguida. Senhor, visita agora cada lar representado nesta oração. Derrama a Tua paz sobre as famílias, restaura relacionamentos, cura corações feridos e traz esperança para aqueles que estão desanimados. Que a Tua presença seja sentida de maneira especial por cada pessoa que está orando conosco nesta manhã. Pai, colocamos diante de Ti a nossa saúde, nossa vida financeira, nosso trabalho, nossos estudos e todos os nossos projetos. Que tudo esteja debaixo da Tua direção. Abre as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que não fazem parte da Tua vontade. Guia-nos pelo caminho correto e dá-nos sabedoria para tomar decisões que Te agradem. Senhor, guarda-nos durante todo este dia. Livra-nos de todo mal, de todo perigo visível e invisível. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, protegendo nossos passos e guardando nossa entrada e nossa saída. Nós declaramos pela fé que não seremos governados pelo medo, porque pertencemos a Ti. Não viveremos dominados pela ansiedade, porque confiamos no Teu cuidado. Não caminharemos desanimados, porque a nossa esperança está firmada em Tuas promessas. Recebemos nesta manhã a Tua paz, a Tua força e a Tua graça. E cremos que o Senhor já está trabalhando em nosso favor, preparando caminhos, realizando milagres e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo e entregamos este dia em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio em Deus e não vou ter medo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais orações e mensagens de fé. Que Deus abençoe sua vida e sua família.